Livro do profeta Isaías. 61. Minhas costas. Foi igual aquelas crianças da escola que colavam. Um monte de papel. Colei muito na escola, irmão. É pecado. Tem que confessar na frente dos irmãos. Ai, ai. Capítulo 61 de Isaías. Acompanhe comigo, que é muito lindo. É até música. Diz assim, foi até musicado esse capítulo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e aos presos a abertura da prisão, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes em Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, para que se chamem árvores de justiça e plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, que foram destruídas em muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de sua vergonha haverá dupla honra, e em lugar de afronta eles regozijarão pela sua parte, pelo que em sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o que foi roubado para o holocausto, porquanto guiarei na verdade a sua obra, e farei com eles uma aliança eterna. E a descendência deles será conhecida entre os gentios, e os seus renovos no meio do povo. Todos os que virem os conhecerão como a descendência bendita do Senhor. Passagem linda, irmãos. Passagem conhecida. Mas hoje eu só tenho perguntas a fazer sobre essa passagem. Porque ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito que está sobre você hoje? É o Espírito do Senhor que está sobre você? Ou é um Espírito confuso? Ou é um Espírito de temor? Porque o Espírito do Senhor não tem temor. Ou é um espírito de guerra, porque o Espírito do Senhor é um espírito de paz, ou é um espírito de confusão? Qual é o espírito que está sobre você hoje, irmão? Como é que a gente vai pregar as boas novas aos mansos se nós não somos mansos? Ele nos ungiu, será que nós aceitamos, recebemos, tomamos posse e usamos essa unção que Ele nos deu? Ele te deu uma unção, aqui está dizendo a palavra: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou para restaurar os que estão ruim do coração, irmãos, para aqueles que estão mal, aqueles que estão sofridos, contrito, coração amargurado, coração batido, sabe? E aos presos dar a abertura da prisão. Essa semana passei por isso, irmãos, tem que contar, não resiste, tem que contar. Peguei um Uber, aí ia falando no Uber, de boa tarde, falamos do tempo, aquela conversa de Uber quando chega: o trânsito está ruim, vai chover e vamos embora que está atrasado. Aí estava no telefone, aí quando eu desliguei, peguei um papel para ler, porque tu tem que aproveitar a viagem para fazer as coisas, né? Aí o Uber virou para mim e falou assim: e daí, dona Eliane? Eu até fiquei nervosa, como é que ele sabia o meu nome? Claro que ele sabia o meu nome, foi eu que fiz o pedido, né? Quando eu entro no cavalo. Boa tarde. Mas ele falou assim, nitidamente: e aí, dona Eliane? E daí, dona Eliane? O que a senhora acha de tudo isso que está acontecendo? Eu fiquei até com medo, né? Ele: não, porque está muito violento, a senhora está vendo o perigo aí, a insegurança. Essa semana meteram a mão aqui no meu painel e levaram meu celular. Aí eu já fiquei com pena dele, né? Perdeu o celular. Aí ele virou e falou assim: mas encostei o carro e fui atrás dele. É de Deus que não peguei, foi Deus que fez eu não pegar.
Porque senão, dona Eliane, íntimo comigo, me chamava toda hora pelo nome. Olha, eu já paguei pelo meu preço, eu paguei 1 ano e meio pelo meu preço, mas eu voltava para onde eu vim para pegar aquele cara. Mas Deus é bom, e eu não peguei. E aí eu já fiquei assim, olha o preconceito, já comecei a olhar pro pé dele para ver se tinha tornozeleira. Como é que foi essa soltura? E eu falei, meu Deus, não importa, eu vou largar tudo aqui, vou pregar para esse homem. Vou largar as coisas que eu tenho para fazer, tem que pregar a palavra de irmãos, mas tem que ter palavra para falar. Porque, olha só a situação, Deus deu a oportunidade, Deus deu o livramento, a pessoa está trabalhando, digna, honestamente, e ele está aborrecido com as coisas erradas, ele está certo. Ele foi atrás do celularzinho dele porque o larápio pegou e faz falta. Vou dizer que o larápio está certo? O larápio está errado. O que não está certo é ele querer resolver as coisas assim, a ferro e fogo, né? E aí, tenho eu palavra para falar? Não, deixa os papéis para lá, deixa as coisas, vamos falar de Jesus, vamos falar de Deus. Eu falei, pois é, mas o senhor já está com outro telefone aí, né? Já comprou outro. Irmãos, vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu vou até falar que os dedos doem. Porque quando nós temos uma perda, quando nós sofremos um furto, um assalto, uma fraude, dói. Eu vou dizer que não. Comprei o celular parcelado 10 vezes. Aí o ladrão toma e tu fica sem o celular e ainda fica pagando a prestação. Isso não dói. E as outras coisas que a gente vê acontecer aí, terríveis que está acontecendo, assaltos, mortes por causa de um bem material, que se tu entrar na prestação da Casa Bahia, tu faz, mas dói, é duro. E aquela pessoa aí sofrida, com muito sofrimento já da vida, da luta, de trabalhar, era capaz de pegar outra pessoa e fazer a besteira. Mas Deus não permitiu. E aí eu comecei a falar com ele, não vou pegar aqui o que eu falei com ele, porque foi uma conversa assim, né? Descontraída, mas a gente tem que ter palavra para pregar de Jesus. Porque a pessoa teve uma oportunidade, está livre, está aí trabalhando, mas ainda tem uma carraspanazinha que tem que sair dela ali. Um satanás que atenta para fazer uma besteira, uma ira, uma fúria. E ele fala aqui, me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. E aos bravos também, tá? Mas como é que eu vou pregar para os outros se eu não for mansa? Se eu de mim não for mansa, como é que eu vou pregar para os outros? Se eu não tiver o que falar, o que eu vou falar numa hora dessa? E aí eu comecei a falar da igreja, dos irmãos, da conversão, de como que as pessoas se transformam. Porque você tem que mostrar Jesus para aquela pessoa, não. Tu tem que ter palavra para falar que Jesus é bom. Que Jesus, na sua natureza humana, foi santo. Jesus, na sua natureza humana, se santificava, que não era mole para ele, não. Eu vi um vídeo na internet, nós estamos na Semana Santa, nós estamos na Páscoa. É tempo de refletir sobre o sacrifício de Jesus por nós, sobre o amor de Deus por nós, sobre a aliança que Ele tem conosco, que nós estamos aqui, e Ele deixou seu Espírito Santo aqui para nos orientar, para falar conosco. É semana de reflexão, da gente pensar, da gente querer melhorar, da gente querer se corrigir, da gente querer comprar um chocolatezinho, da gente querer comprar um ovo de Páscoa, da gente querer comer uma coisa boa no domingo, mas é semana de reflexão por causa do sacrifício de Cristo. Ele sofreu na carne, irmãos. Como é que chama o prego? O prego de Cristo? Como é que chama, gente? Como é que chama o prego? Chagas. Na chaga é um machucado, mas o prego que prendeu ele... tem nome sim. Aquilo que prendeu ele na cruz, eu estava lendo uma pesquisa, vamos chamar de prego. Ninguém pega na internet para pesquisar, porque a irmã esqueceu o nome da arma que prendeu Jesus aqui, né? Aquilo, irmãos, dizem os médicos, eu vi um estudo falado por um médico, que para ele ficar preso do jeito que ele ficou e não rasgou a mão, porque a mão é cheia de veredas, é porque pegou no nervo, num dos nervos mais dolorosos, entre o rádio e o cravo. Os cravos, aquele cravo que cravou ali, irmãos, doeu na carne, doeu terrivelmente. O médico falou que era uma dor terrível porque pegou num nervo vital, que dói muito, 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 então a dor foi insuportável. Nos pés também, o pezinho dele preso ali, doía de forma que quando ele forçava, a mão doía. Então, imagine que a pessoa está presa. Quando ela força para o pé, doía no pé.
Quando ela tentava se segurar pelos braços, doía na mão. Uma dor insuportável que ele passou por nós. E tudo aquilo que você já sabe, remédio lavado na cruz, mas é uma dorzinha na carne. Tu aguenta um espinho na carne? Eu não aguento nem um ferrão de abelha. Outro dia eu botei a mão no chão, entrou um ferrão de abelha, a abelha morreu e ficou doendo, irmãos. A dor de Cristo por nós foi muito grande. Para esse sacrifício todo, nós temos que reconhecer e nós temos que proclamar essa liberdade aos cativos, aqueles que ainda estão presos, porque tem pessoas que ainda estão presas no passado. Entendeu? Tem pessoa que não mudou. Aí a pergunta hoje é: que espírito está sobre você? Espírito de paz? Espírito de mansidão? Espírito de pregador do Evangelho? Espírito do ungido de Cristo para pregar a palavra de Deus? Porque se a gente não é modificado pelo Espírito, como é que a gente vai falar com os outros? E vai ter situações assim, irmãos, vai ter situações assim. Eu conheço um irmão que o ladrão entrou na casa, o irmão começou a orar pelo ladrão, o ladrão jogou a arma no chão, chorou, se converteu ali e se transformou. A palavra de Deus é transformadora, mas se nós não tivermos ela, e a palavra de Deus também não faz nada sozinha se nós não tivermos o Espírito de Deus em nós, é muito complexo, irmãos. E ele continua assim: e a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Eu já começo a perguntar: você está alegre ou está triste? Você está triste? Se você está triste, como é que você vai consolar os outros? A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a figueira não floresça, prosperarei. Ainda que o dinheiro me falte, louvarei. Isso tudo é muito difícil, irmãos. Isso tudo não pode ser demagogia nossa, não pode ser da boca para fora, irmãos. Eu já vi uma irmã Maria falou no caixão, enterrando a filha: Deus me deu, Deus me tomou. Deus me deu, Deus levou. Você vai ser um filho seu. Eu não suporto a morte nem de um cachorro. É muito duro. Você tem que estar preparado para pregar, proclamar, dizer o que é o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é esse tempo de graça que nós vivemos. Depois de Jesus, nós estamos na graça. O ano aceitável do Senhor é isso. É nós pregarmos a graça de Jesus agora. Nós não estamos no tempo passado, nós não estamos no tempo da lei, e nós temos que pregar para os outros a graça do Senhor. Esse é o ano aceitável. E o que é o dia da justiça do nosso, o dia da vingança do nosso Deus? É quando Jesus voltar. Você está pensando nisso quando Jesus voltar? Você está pensando na volta de Jesus? Você está pensando que Jesus, que essa parte da vingança é o juízo, é a justiça, é o juiz eterno, e pode você subir, o irmão seu não subir? Eu quero que todo mundo suba, irmão. Eu quero subir, eu não quero ir sozinha não. Eu quero meu povo lá comigo. Eu quero meu povo da minha casa, da minha igreja, da minha família, da minha parentela, da minha vizinhança. Eu quero até os inimigos, porque chegar lá em cima todo mundo está transformado, todo mundo virou santo. Então será que a gente está proclamando? Será que a gente está proclamando a verdade de Cristo? Às vezes não sabe nem o que é isso. Entendeu? Tem gente que pensa que o ano aceitável do Senhor ainda vai vir. Não, Jesus já veio. Tem gente que não percebeu que Jesus já veio, já esteve na terra, não, irmão. Tem gente que não percebeu que a gente está na graça. A gente está na graça. Se a gente estivesse na lei, estava todo mundo fulminado aí. Porque é tanta coisa ruim, tanta coisa acontecendo. Olha o pessoal, hoje não pôde vir no culto por causa da violência. Olha a gravidade da situação. Eu estou na comunidade. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. É um mundo, é uma vida cotidiana muito dura, muito difícil, onde eles impõem a luta, a violência deles até para os inocentes, porque está cheio de inocente lá hoje, está cheio de crente lá querendo vir para a igreja e não pode, por causa da violência. Onde é que nós estamos? E aí é como o pastor falou, a situação que nós vivemos hoje, a polícia sobe e faz uma limpa por causa da revoada que teve, porque bandido matou a polícia, então a polícia vai lá e mata os bandidos, aí morre-se uma porção de bandidos. E nós sofremos pelas almas perdidas. Nós sofremos, nós sentimos pelas almas perdidas. Mas acontece que quando aquelas almas perdidas estiveram no mundo fazendo bandidagem, elas não estavam vendo isso. Quando elas também mataram, ceifaram vidas, foi uma escolha, foi uma opção. Por isso o livre-arbítrio, por isso que nós temos que pregar para as pessoas se transformarem. Porque uma pessoa dessa não tem ação social, não tem mudança de vida, você pode botar dinheiro na mão dele, que se não tiver uma transformação real, não muda, irmão. E aí o que faz? Prejudica a vida de milhões. Hoje tem 200 mil pessoas presas numa comunidade, porque 1% delas vive um cotidiano errado.
E quando vier o dia da vingança do nosso Deus, para onde vai esse povo? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo para modificar essa situação? Nós estamos pelo menos orando? Nós estamos pelo menos pedindo? Ou nós já estamos igual o pessoal do mundo falando bem feito? Bem feito que a polícia foi lá e deu uma limpadinha. Irmão, isso aí é enxugar gelo. Isso aí não resolve, não transforma, não modifica. Porque os tempos são maus. Nós temos que ver isso. Que as coisas estão perto do fim. Então nós temos que ter essa visão, irmãos. Pregar o Evangelho de Cristo. Pregar a palavra de Deus. Pelo menos demonstrar. Pelo menos demonstrar com a nossa vida, entendeu? Não estamos... Às vezes nós não temos oportunidade de falar, mas as pessoas vão ver. As pessoas vão ver em você, entendeu? E vão te procurar, e vão te falar, e vão querer uma palavra. E você tem que ter para dar. Porque você, como crente, você está aqui sentadinho, se alimentando da palavra. Para quê? Para chegar ali fora, essa palavra se transformar numa realidade. Essa palavra transformar aquele pessoalzinho mundano que está ali fora, aquele pessoalzinho teimoso que está lá em casa, aquele pessoalzinho até amaldiçoado que está sofrendo pela escolha que fez, que está numa vida de maldição e dando maldição para os outros. A Bíblia diz que existe vasos de honra e vasos de desonra. Deus já tem uns que é desonra. E você tem que tirar o vaso, lavar o vaso, quebrar ele e fazer de novo. Porque ele é vaso. Mas o que está dentro dele? Então as perguntas hoje são para nós. O que está dentro de nós? Você está proclamando o ano aceitável do Senhor? Você está falando com os outros? Você está corrigindo? Você está exortando? Você está animando? Tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. O versículo 3 fala: ordenar sobre os tristes que, em vez de cinza, tem óleo de alegria, veste de louvor para o espírito angustiado, para que se chamem de carvalho de justiça. Irmãos, como é que a gente vai glorificar no meio da luta? Como é que a gente vai louvar no meio? Agora eu estou falando sério. Eu já estou falando sério desde o começo, mas no meio de uma perda, no meio de uma luta, no meio de uma dor, no meio do sofrimento, você ainda tem que glorificar a Deus? Você vai pensar que Deus não é fiel e não está cuidando de você. É isso que você vai pensar. Aconteceu um ruim, Deus não transformou, Deus não fez, deu ruim. Deus não está cumprindo aqui a palavra dele, mas a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é justa, a palavra dele é certa. Ele é fiel, não adianta tu teimar com isso. Se tu ficar teimando é só buraco, só ir na contramão não vai adiantar. Só que ele dá a chuva no tempo certo. Então, você que sabe, vire para ele e pergunte quando vai ser essa chuva. Mas não pense que Deus é infiel. Ele não é. Infiel somos nós. Não pense que Deus não está vendo. Não queira entender o que está passando, porque muitas vezes a gente não entende o sofrimento e por isso a gente já peca. Porque aí a gente começa a reclamar, amargurar, entristecer, e não é isso que ele quer. Ele quer que você louve, ele quer que você agradeça, porque lá na frente, quando ele fizer, e tomara que esse lá na frente não esteja muito lá na frente, esteja logo aqui perto, aí você vai ter vergonha do que você reclamou, porque ele vai dar uma coisa tão boa, sabe, uma coisa tão acima do esperado, acima do inefável, acima do indiscutível. Eu não vou transformar aqui numa coisa pequena, eu não vou falar, se você está esperando um Fusca, vai ganhar um carro zero, porque é muito maior do que isso, entendeu? Mas imagina, você ficou reclamando que ganhou uma bicicleta, entendeu? E daqui a pouco Deus te veio com uma bênção tão grande, que você fica com vergonha. Irmãos, eu pedi a Deus um filho, Deus me deu um cachorro. Enquanto meu filho não chegou, Deus me deu um cachorro. Tu acredita? E eu cuidei desse cachorro 3 anos como se eu fosse um bebê. Eu falei, Senhor, eu estou pedindo só um filho, o Senhor me deu um cachorro. O Senhor está de brincadeira. Aí passou-se 2 anos e 9 meses. E aí, o que aconteceu? Chegou a minha bênção. Muito maior do que eu podia imaginar. E eu já contei aqui para os irmãos que eu fazia jejum pelo filho. No número 0, quando eu ganhei o cachorro, eu fiz jejum de Daniel, 21 dias, só no legume. Tu pensa que legume sustenta? Sustenta nada, dá uma fome terrível, mas Deus sustenta na fome. Almoçava legume. Eu não quebrei uma grama, como diz minha mãe. Almoçava legume, jantava legume. É na fé em Cristo, na força de Deus, vamos embora, Deus deu força. Passou 21 dias, sabe o que aconteceu? Nada. Passou outro propósito, vamos fazer o propósito de Ana. Perfeitamente, propósito de Ana. Sabe o que era o propósito de Ana? Ficar sem comer, jejum até as 6 da tarde. Aí chegava 6 horas, até lá na igreja tinha uma sopinha. Você podia ir pro culto e já comer sopinha. E tu acha que sopa sustenta? Não sustenta nada, irmão.
Mas Deus deixava passar fome. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí passou-se 2 anos e 9 meses. Quando minha bênção chegou, eu soube que lá atrás, quando eu orei, minha bênção nasceu. Aí eu soube que depois, no segundo jejum que eu fiz, minha bênção operou. E minha bênção estava sendo preparada para chegar. Talvez minha bênção estivesse sendo preparada para chegar, porque se eu pegasse ele lá com 0 anos, eu não soubesse cuidar dele, igual eu não soube cuidar do cachorro. Que até cachorro eu estrago. Sabe? Deus te prepara, Deus te trata. Aí você fica com vergonha daquilo que você reclamou lá atrás. Tomara que nem vergonha a gente logo, né? Traga as bênçãos, mas vamos evitar, porque não é legal. O legal é você ser o mais... Ai, meu Deus do céu, o mais grato, o mais agradecido a Deus que você puder, porque você não sabe, mesmo sem entender, mesmo que aconteçam umas coisas que abala, que aborrece, que entristece, e até que eu vou dizer que não edifica, que se abala é porque não nos edificou. A gente que tem que transformar esse abalo num motivador para você se firmar mais ainda, sabe? Porque ele no versículo 4 ele fala assim: se edificarão lugares antigamente assolados, serão restaurados aqueles que foram destruídos e renovarão as cidades assoladas, que foram destruídas muito tempo lá atrás. Esse versículo Deus me deu aqui, que é uma edificação nossa. Deus está nos edificando novamente, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos restaurando, Deus está nos renovando, irmão. Creia nisso. Creia que, mesmo com toda a luta, Ele está fazendo uma renovação pessoal em nós, que nós precisamos disso. Infelizmente, nós precisamos. Essa assolação que você passa, esse sofrimento que você passa, coisas que foram perdidas, coisas que foram destruídas. Tem coisa que vem de geração em geração, tem coisa que vem lá da geração passada. Às vezes é uma doença, às vezes é um fardo, é um problema, é uma dívida, é uma coisa que não foi nem você que fez, que foi lá atrás, que foi outra pessoa que fez. Isso tudo, Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para restabelecer. Mas, porém, contudo, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Porque Ele vai restaurar sim. Mas é mais uma pergunta que eu vou fazer hoje. Você quer restauração? Amém. Você realmente quer? Você quer realmente ser renovado? Eu creio que sim, eu creio que sim. Mas hoje o Jorge foi orar para uma pessoa. Uma pessoa ligou e falou assim: olha aqui pelo irmão que ele não consegue dormir. Aí foi feita aquela oração, já teve a revelação, ó, o demônio está tribulando você para você não dormir. Ele assim que eu saio do trabalho eu já fico ansioso, agoniado, afoito, esse negócio de ansiedade que dá agora, que todo mundo diagnostica, porque o Satanás entra e tribula a pessoa. Eu não consigo, eu já chego do trabalho e não consigo dormir. O cara não dorme. Aí o Jorge orou, falou que tem que crer, e isso aí é um demônio. O Vanildo até comentou, isso aí não é de fora. Ele falou assim: parece que eu sinto uma coisa de fora me perturbando. E aí o Vanildo falou: a coisa não está fora não, a coisa está dentro. E você tem que expulsar essa coisa. Você tem que buscar Jesus, você tem que querer alguma coisa. Aí depois da oração, do fogo cair, do mover acontecer, o homem vira e fala assim: eu não durmo mais não. Eu falei: Jorge, tem que ser pela tua fé. Tem que ser pela minha, tem que ser pela fé de quem está orando. Porque a pessoa se entregou, irmão. E vou falar uma coisa aqui que é de Deus para você ouvir, para você guardar, hein? Tem hora que Deus não vai ouvir tua oração, não. Porque Ele quer que aquela pessoa queira restauração. Ele quer que aquela pessoa mude. Tá, Deus vai deixar ele na misericórdia porque você está orando. Até o dia que Deus quiser tomar para si, porque também às vezes Ele leva. Agora, tem oração que não é respondida, e eu vou dizer por quê. Porque Deus quer que aquela pessoa tome vergonha na cara. Que aquela pessoa se transforme, irmão. Falei tome vergonha na cara porque é o nome do ministério aqui, porque é chulo falar isso. Mas é verdade. Você ora, você pede, você busca, e a pessoa não quer nada. A pessoa não quer mudar. A pessoa tem que aproveitar a oportunidade, irmão. A oportunidade de Deus só vem uma vez só. Entendeu? E aí as pessoas, não, Deus vai dar mais oportunidade. Confia que o diabo está aí roubando, matando, destruindo. O diabo está tomando vida aí à toa. O diabo, como disse a irmã ali, a moça morreu no meio da Avenida Brasil, num tiroteio, deixou uma filhinha de 5 meses e pronto, acabou. Foi-se embora mais uma vida. Eu tenho encontrado amigos de faculdade, fizemos um grupo, fizeram lá um grupo no Zap. Irmãos, vou fazer 30 anos formado. Tô velho. Mas não tô velha sozinha não, tem um monte de gente comigo. Sabe, aí eu vejo a gente vê pessoas assim, quando você vê aquelas pessoas que você conheceu com 20 anos,
parece que você retorna lá atrás quando você tinha 20 anos. Parece que ninguém envelheceu, sabe? Dá um renovo, é como assim, você lembra aquela pessoa com quem você brincava quando você era criança? Se você encontra um amigo de infância. Como é que é um amigo de infância? Tu olha pra ele, tu vê ele velho, barrigudo, careca? Não, tu vê ele quando ele era lá atrás, quando ele era criança. Menininho que brincava contigo na rua, isso é bom, isso te fortalece. Pois é, que eles que estão fazendo um reencontro de grupo e tem uma porção de amigo que já morreu. Sabe fulano? Sei, casou com ciclana e depois morreu. Sabe Beltrano? Bateu com o carro, morreu. Sabe Mariano? Teve câncer e morreu. Eu, gente, todo mundo é minha idade, cara. E agora eu vou falar que 50 é pouco. Não vou ficar valorando. Tô novo, irmãos. Tô novo, 52 anos, já tive várias perdas, sabe? Vários amigos que se foram, vocês estão na idade, vocês não sabem o que é isso não. Mas a gente começa a conviver, ter mais vivência assim, sabe? É como fala minha mãe, que já está com muita idade. Parece que quase todo mundo que está na minha idade já morreu. Meu pai todo já morreu. Entendeu? É muita pena, é muita coisa de absurdo. Então você tem que aproveitar a oportunidade que Deus te dá. Sabe? Você tem que se apegar com Jesus. Você tem que crer, você tem que confiar. Nós temos aqui o irmão da irmã que estava vindo na igreja. Teve vários livramentos. Vocês sabem de quem que eu estou falando, que eu não posso falar nome assim. Mas ele é fruto da oração dela. Ele tem livramento por causa dela. A coluna é ela. Quem ora por ele é ela. Quem livra ele da mão de Satanás é ela. Mas ele está perdendo a oportunidade. Ele está perdendo a oportunidade. Porque ele veio aqui na igreja, ele já estava mais leve, ele já estava um mês sem usar droga. Eu acho que um mês sem usar droga é uma vitória muito grande para quem usa, porque quem usa sabe que é igual comer, é uma necessidade assim muito grande. Então já estava tendo um livramento. Irmão, tem hora que a gente ora que nem a gente acredita. A gente vai orar pela pessoa que está assim, sem informação, sem estudo, sem muita previsão de vida. E a pessoa arruma um emprego. Tem hora que a gente ora, né? A gente ora, mas a gente não acredita que vai acontecer. E a pessoa arruma um emprego, irmão. Tem que aproveitar a oportunidade. Se segura, se agarra com Deus. No primeiro salário voltou tudo que era antes. Voltou o charco de lama, irmão. Então tem gente que Deus não dá dinheiro porque não pode ter dinheiro. Tem gente que Deus não abençoa porque não pode ser abençoado. Tem gente que é saquitão furado, irmão. Tem gente que você bota dinheiro ali e só vaza. Não edifica, não fortalece, não frutifica, não cresce, não muda, não se transforma. A pessoa tem que aproveitar a oportunidade, irmão. Senão a vida vem e te leva. Se não levar outros juntos, se não levar outros que vai no embalo, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu tenho que seguir aqui e dizer que as bênçãos de Deus não são só perguntas que eu quero falar, não. Eu quero dar uma afirmativa, porque depois disso tudo aqui ele fala assim: haverá estrangeiros que apacentarão vossos rebanhos, estranhos que serão vossos lavradores e vossos vinheteiros. Ele está querendo dizer que vai ter até gente que vai trabalhar para você. Aqui no versículo diz isso. Mas o que Deus me dá hoje é que você vai ser abençoado por pessoas que você nem espera. Irmão, eu já fui abençoada por tanta gente. Eu já fui abençoada por gente assim que, sabe? Gente que contrata os outros, pega o trabalho dos outros e não paga. E a mim pagou. Sabe? Gente que realmente não ligava para ninguém, não cuidava de ninguém. E a mim abençoou: olha, eu vou te tirar daqui e vou te botar lá. Você vê muito testemunho de gente sendo perseguida, né? Gente que é perseguida pelo patrão, pelo gerente, gente que é perseguida no trabalho. Eu tenho que testemunhar que eu só fui abençoada. Eu fui muito abençoada. Eu fui abençoada desde os meus primeiros trabalhos. Sempre tive quem me abençoasse. Mas era Deus que dava a direção. Era Deus que estava usando aquela pessoa. É isso que eu falo para você hoje. Você vai ser abençoado por pessoas que não estou dizendo que você vai ser abençoado por crente, não. Sabe que Deus usa quem você quer, quem Ele quer para te abençoar. Eu fui abençoada por chefes, por patrões que me abençoaram e depois não abençoaram outras pessoas. Vou dar um exemplo. Eu tive que pedir para sair cedo do trabalho. O expediente era até 6 horas. Eu falei: eu preciso sair 5h30, porque eu tenho que ir para a igreja. A pessoa nem é crente, deixou eu sair 5h30. Eu saía todo dia 5h30. Eu vou chegar todo dia 7h30, tá? Tu chegou algum dia 7h30?
Porque eu não cheguei, eu não cumpri a palavra não, porque eu não conseguia chegar. Mas 5h30 tinha que sair. O meu testemunho mal, eu não chegava no horário. Eu nunca fui de bom horário. Mas a pessoa também não estava ligando para isso, ele deixou eu sair 7h30 porque eu tinha que vir para a igreja. E depois que eu saí daquele emprego, a outra pessoa que ficou no meu lugar falou assim, eu posso sair 5h30? Eu chego. Essa já chegava 7h30 sem ninguém mandar. Porque tem gente que chega cedo no trabalho por causa do trânsito, né? Chegava 7 horas, a pessoa não deixou. Então eu já fui abençoada e outras pessoas não foram. Você vai ser abençoado numa posição que outros não vão ser. E eu quero falar para os meus também. Não negue a posição não. Se Deus te botar numa posição, porque eu já perdi bênção assim. A pessoa veio a bênção para mim, eu falei, não, fulano vai fazer. Aí com fulano não deu certo, porque era para eu fazer. Entendeu? Deus vai te abençoar para você ajudar o fulano, mas se ele direcionar, não direciona para outro não tenha medo, siga, faça o que ele falar. Porque haverá estrangeiros. Estrangeiros são pessoas estranhas, pessoas que não são do seu convívio. Vai vir bênção, vai vir ajuda de onde você não espera, irmão. Isso tudo é Deus que dá, amém? Amém. Bom, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer. Porque ele fala assim, vós sereis chamados de sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus. Você hoje está podendo ser chamado de sacerdote? Você hoje está podendo ser chamado de ministro do Evangelho? Ministro do Evangelho não é aqui não. Inclusive se quiser pregar, se Deus honrar e se Deus der a palavra, oportunidade vai ter, irmão. Mas você está pregando na sua casa, você está liderando na sua casa, você está conduzindo o seu povo, você está cuidando do seu povo? Meu povo às vezes é a minha vizinhança, é a minha família, é os meus filhos. Você está sendo sacerdote para eles, irmão? O sacerdote é a coluna, o sacerdote é aquele que ora, o sacerdote é aquele que cuida, mas o sacerdote também é aquele que bota a lei. Por quê? O versículo 8 vai dizer, Deus não gosta de bagunça, Deus não gosta de confusão. Se tiver bagunça, se tiver confusão, você é o ministro do Evangelho usado para abafar a confusão. Se for preciso para ordenar, se for preciso para cuidar, se for preciso para conduzir. Como é que a gente vai conduzir se a gente não tiver discernimento de Deus para conduzir? Você tem que ser chamado ministro do Evangelho, porque aí você vai comer das riquezas dos gentios e da sua glória vos gloriareis. Não está querendo dizer que você vai tomar o bem do gentio e vai se tirar sarro em cima da cara dos outros, não, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende. Quem lê um versículo assim, vai dizer, você vai comer da riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Parece até que você vai tomar uma coisa de quem não é e vai ficar assim vangloriando. Não é isso não. Deus vai te dar direito, porque você vai ter direito àquilo. Você vai poder comer da riqueza desse mundo, porque Deus vai te dar o direito, porque Deus vai te dar sabedoria. Como, por quê? Tu for sacerdote. Se tu for ministro, se tu for um líder, se tu for um cuidador na casa. Senão, irmão, às vezes tem um lá que afunda todo mundo. Já vi muita casa pagar preço porque não houve ordem. Já vi muito ministério cair porque não houve autoridade. E você tem um ministério na sua casa. Nem que seja com o cachorro que tem lá. Que você tem que coordenar ele, ordenar ele e ele ser obediente. Amém? Amém. Para concluir, eu quero dizer, porque ele diz no versículo 8, eu, Senhor, amo o juízo, aborreço aqueles que roubam e vou guiar, na verdade, a sua obra. Eu farei com eles uma aliança eterna. Você quer aliança eterna? Então tenha juízo. Você tem tido juízo? Você tem tido sabedoria? O juiz, gente, é uma autoridade muito grande. As pessoas não entendem o que é um juízo, o que é um juizado. Não, é poder, é autoridade. Entendeu? Se você for para o xilindró, quem julga é um juiz. Se der um ruim lá, ele quiser saber quanto você ganha, ele pode ver a sua conta. Sabia? O juiz tem autoridade para tanta coisa. Para aprender, para soltar, para falar. Entendeu? Porque ele tem que usar do juízo. Você tem juízo para ser abençoado? Se você tiver juízo, você vai ter aliança eterna. Aliança eterna com Deus, o que é? É a bênção aqui, é a salvação no céu, irmão. Aliança eterna. Aqui é temporária, é um tempinho. É 70, 80, que passar disso sem falha e canseiro. Mas a eternidade não tem começo, não tem fim. A gente tem que ver isso. A gente não pode ficar só no nosso mundinho vendo aqui, não. A gente tem que ver o além, a gente tem que ver o porvir, a gente tem que ver o pra frente. Amém? Amém. Então, vou concluir mesmo. Que agora é o versículo 9 que diz assim: e a sua descendência será conhecida entre os gentios,
vai haver renovo no meio do seu povo, e todos que virem reconhecerão como a sua descendência seja bendita no Senhor. Se quer abençoar a sua família, faça isso tudo aqui. Aí vai ser honrado você e sua descendência. Sabe, irmãos, eu vou dar meu último testemunho aqui. Eu sou honrada até hoje por causa da vida do meu pai. Meu pai era um homem que deixou um testemunho. Meu pai é um homem que outro dia eu encontrei uma pessoa e falei assim, eu conheci o seu pai era um homem bom, justo, honesto, eu vou dar um serviço para você. Olha, me deu um serviço para mim, para o meu irmão, por causa do meu pai que já morreu há 14 anos. Meu pai morreu há 11 anos já. Deixou o testemunho, deixou o legado, deixou, os filhos são abençoados até depois da morte. Se você quer isso, quer que seu filho seja abençoado, porque eu me preocupo muito com o futuro do meu filho. Eu tenho filho, eu tenho que me preocupar com a vida dele, como é que vai ser o porvir. Então, eu tenho que viver na decência, eu tenho que viver no juízo, eu tenho que viver, sabe, debaixo da mão do Senhor, fazendo isso tudo aqui, se eu quero a bênção do Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente orar a Deus, pedir isso tudo para nós, porque falar aqui é a nossa obrigação, mas fazer lá fora é obrigação sua. Infelizmente caiu nas suas costas. Como digo eu, caiu no carrinho é compra. Tem que fazer. Como diz a palavra, aqueles que têm ouvido ouçam.